Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora bem, esta semana eu trago-vos um vídeo que já tenho planeado há algum tempo, mas só agora surgiu a oportunidade de fazer. Este vídeo vai falar sobre livros que merecem mais hype. Ora então, o que é o termo hype? Hype basicamente é quando um livro sai e tem imensa atenção, tem imensas compras, tem imenso sucesso. Portanto, hype é como se fosse uma espécie de sucesso, uma espécie de atenção grande que estes livros têm, que muitos livros têm, e que eu acho que há alguns livros que merecem e na verdade têm bastante pouco, e eu não percebo bem porquê. Neste caso, eu vou-me focar especificamente, portanto, eu fiz este vídeo, eu só vou falar de 4 livros, mas eu vou focar um bocado aqui, a minha intenção eles merecem mais hype em Portugal, ou seja, muitos destes livros, muitos não, também são poucos, mas alguns destes livros lá fora, onde foram escritos e nos seus países de origem e em muitos outros países, têm bastante hype, ou seja, são bastante renomados. Mas parece que ainda não chegaram bem a Portugal e muitos destes livros até já têm bastantes anos. Portanto, eu acho que era importante nós portugueses lermos também estes livros. Eu sei que há muitos de nós que os leem ou que já os leram, mas eu acho que eles devem ser falados, porque eles devem ser abordados, inclusive também nas escolas se necessário, porque eu acho que estes livros são muito, muito bons, as mensagens são incríveis e eu acho que é uma pena eles não estarem a ter a atenção que deviam ter. Mas, antes de mais, como costumo, venho-vos lembrar de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto e de partilhar este vídeo com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. O primeiro livro que eu vos trago aqui é um livro que eu já falei no canal muitas vezes. Eu vou encontrar um vídeo em que tenha falado deste livro para pôr aqui, mas há vários se quiserem ir ver. É um livro que eu li este ano, é um livro maravilhoso, está sem dúvida no meu top de 5 de livros de sempre, o que é muito, muito bom. O livro chama-se, eu li-o em inglês, chama-se To Kill a Mockingbird, de Harper Lee, é este livro aqui. Ele está traduzido para português, portanto não há desculpa de não lerem este livro porque ele está traduzido. A tradução chama-se Mataram a Cotovia. E deixem-me que vos diga, este livro, inicialmente, ele foi escrito para um público mais jovem, atenção, ele não foi escrito para adultos. Este livro, no país de origem, na América, que foi de onde é oriunda a autora, este livro lá tem bastante reconhecimento e ele é dado para ler a públicos muito, muito jovens, atenção. Portanto, crianças são incutidas a ler este livro. A mensagem pode não ser tão rápida das crianças absorverem numa faixa etária muito baixa, aí eu acho que na primária eles percebem a história, e eu acho que as crianças, lá está, a beleza deste livro é que, consoante a idade que nós temos quando lemos, nós vamos perceber coisas diferentes. Se eu der este livro a uma criança na primária, ela vai perceber algumas coisas, vai perceber as questões aqui relacionadas com a justiça, com a desigualdade, pode não saber atribuir-lhes estes nomes, mas vai perceber que estes são problemas. Se dermos isto a um adolescente, ele já vai ver outras coisas aqui, se calhar um certo racismo, que a criança se calhar não viu logo. Se dermos isto a um adulto, nós ainda vamos ver outros problemas. Então, este é daqueles livros que é intemporal, ele deve ser lido por toda a gente. A história é incrível, eu já falei, não vou entrar em pormenores, porque se quiserem vão ver os vídeos que eu pus aqui. A verdade é que este livro, em Portugal, eu ouço muito, muito pouco falarem dele, e ele está traduzido, portanto, eu nem com o título original, nem com o título traduzido, eu ouço muito pouco as pessoas falarem dele, ouço muito pouco as pessoas terem lido, e eu acho que é uma pena, porque este livro é incrível, teve e continua a ter muito hype noutros países, no estrangeiro, especialmente onde foi lançado, mas em Portugal eu ouço falar muito pouco, e portanto eu acho que este livro merece, porque merece muito, muito, muito que tenha mais hype. Portanto, não se esqueçam, povo português, temos que ler Mataram a Cotovia, de Harper Lee. Outro livro que eu também acho que merecia bastante mais hype, especialmente em Portugal, ele até tem bastante, lá está, este livro foi escrito por uma escritora inglesa, portanto ele tem bastante hype em Inglaterra e também nos Estados Unidos e em muitos outros países. Em Portugal ele é bastante falado, eu penso que toda a gente também conhece esta história, não sei ao certo se já leram o livro ou se só conhecem a história por ter ouvido falar através de alguém ou de algum sítio. Estou a falar nada mais, nada menos do que o livro Frankenstein, de Mary Shelley. É este livro aqui, eu tenho a versãozinha de bolso pequenina, quero também arranjar o livro original, portanto, uma versão maior, porque eu penso que pode haver algumas partes aqui que estejam cortadas exatamente por ser uma edição de bolso, mas é assim, sinceramente, se numa edição de bolso eu conseguir colocar este livro no top 5 dos livros que eu já li, a nível dele ser incrível, eu acho que isto já é ótimo assim, eu nem quero imaginar como é que será então uma edição até de colecionador.
Este livro tem uma mensagem bastante simples. Eu acho que é um livro que é um bocado, às vezes, mal interpretado. Eu acho que há pessoas que não percebem bem qual é que é o problema aqui, qual é a mensagem deste livro. Eu também já fiz a minha review, se quiserem ver eu coloco aqui o vídeo para vocês verem. A mensagem é muito simples. Nós temos aqui uma pessoa que decide criar um ser, neste caso acabou por criar um monstro, mas a ideia era criar um ser. Só que mal essa pessoa o criou, repugnou e, portanto, quis ver-se livre dele e abandonou-o. E aqui as questões que se levantam, eu acho que muita gente foca-se em ver o monstro como monstro e como culpado e como o que fez as coisas más e tudo mais, mas devemos perceber também a responsabilidade do criador, porque o monstro não pediu para nascer, certo? Portanto, quando há aqui uma criação, há uma responsabilidade. E, portanto, eu acho que a mensagem passa muito por aqui, muita gente interpreta um bocado mal este livro, e muita gente também associa, porque ele está categorizado como livro de terror e muita gente também tem medo de ler porque pensa que, ai meu Deus, deve ser assustador. Não é. Ele tem essa categoria, eu nem percebo muito bem porquê, porque eu acho que a única coisa assustadora aqui é a forma como a criatura é feita, é criada, eventualmente um ou outro comportamento, mas não é nada transcendente. Eu já li muito pior, portanto, acho que o termo terror ou horror, acho que é um bocado exagerado para este livro. Mas eu em Portugal já ouvi falar, eu ouço falar deste livro, vejo pessoas a ler, mas eu acho que ainda mesmo assim ainda podia ser muito melhor. Portanto, não se esqueçam, Frankenstein, eu sei que muita gente sabe a história, ou acha que sabe a história só porque percebe mais ou menos, conhece a personagem, digamos, nós vemos também em filmes e até em desenhos animados, a figura, a caricatura Frankenstein, mas nós na verdade se calhar temos que ler o livro para perceber melhor a história por detrás deste livro. Ora, eu agora vou trazer aqui um livro um bocadinho diferente dos anteriores. O livro que eu trago aqui e que eu acho que merecia mais hype, por uma razão muito simples. Este livro chama-se Os Anagramas de Varsóvia e é de Richard Zimmler. Richard Zimmler é nada mais nada menos que um dos escritores que eu mais gosto de ler. Eu acho que a obra dele é incrível. Todos os livros dele merecem mais hype, na minha opinião, porque eu acho que ele não tem assim tanto quanto merece. E eu acho que a obra dele é fenomenal. Ele vive em Portugal, portanto, ele é um escritor que nasceu nos Estados Unidos, mas vive em Portugal, tem nacionalidade portuguesa, adquiriu-a já há bastantes anos, portanto, eu acho que é quase como se fosse um escritor nosso e nós devíamos, efetivamente, recebê-lo como tal e aclamar as suas obras como tal. Eu trago este livro em particular por uma razão. Há muitos livros sobre o Holocausto. A escrita, efetivamente, há uns anos esta parte tem aumentado e nós temos toda a gente a escrever sobre Auschwitz, muitas vezes pessoas que estiveram lá, outras pessoas familiares de quem esteve lá, e depois temos pessoas que criam histórias, não estiveram lá, mas que tiveram acesso a factos, a conversas e tudo mais, e decidiram criar uma história à volta do que aconteceu em Auschwitz. Nada contra, obviamente que eu acho que deve ser falado, o assunto não deve ser sacudido para debaixo do tapete, deve-se falar, deve-se escrever. A questão é que eu acho que muitos desses livros acabam por falar um bocado do mesmo e acabam por ser um bocado, é quase que mais do mesmo, e então eu já li bastantes livros de Auschwitz e por já ter lido bastantes livros associados ao Holocausto, a pessoa começa a ter um bocado aquele filtro de, apesar de todos falarem do mesmo e daquela trágica situação em que os judeus se viram durante aqueles anos da guerra, a pessoa mesmo ao ler os livros e pondo um bocado o coração de lado, a pessoa consegue perceber quais são os melhores e quais são os menos bons, seja pela escrita, seja até pela atenção ao detalhe, seja pela história em si, seja pelo que for. Este livro, eu acho que dos que eu li relacionados com o Holocausto é dos melhores, e a verdade é esta. É um livro que toca ali num tópico que não é tão abordado por muitas outras pessoas, porque efetivamente as experiências do Dr. Mengele não foram... nem toda a gente eu acho que toda a gente sabia, mas ao mesmo tempo nem todos foram afetados por elas, porque ele escolhia ali, ele tinha os targets dele, os alvos dele eram muito particulares, e eu acho que este livro aqui toca em certas coisas relacionadas com o Holocausto, com os campos de concentração, que muitos outros livros não tocam. Ele distingue-se por isso. A escrita é muito, muito boa, é cativante. É um livro pesado, não vou mentir, mas de certa forma todos são, porque se nós não estamos à espera de ler um livro do Holocausto que nos faça rir, porque é impossível. Se isso acontecer, alguma coisa está errada connosco. Portanto, eu acho que este livro aqui é muito, muito bom. Eu quero muito que ele tenha mais sucesso, que ele tenha ainda mais hype, porque ele, de facto, não é muito falado. Eu conheço muito pouca gente que leu este livro e eu acho que e lê muitas outras coisas até relacionadas com o Holocausto. Eu acho que este livro merece
merece mais. Eu acho que toda a obra deste escritor, mas este livro em particular, merece mais e por isso é que eu o trago, por isso é que eu deixo aqui os anagramas de Varsóvia de Richard Zimmler. Se quiserem, se tiverem curiosidade, por favor leiam, não se vão arrepender. Ora bem, e por fim, eu trago-vos aqui o quarto livro. Tenho a dizer que este livro não é... Eu trago este livro para não trazer os livros todos atrás, para não ser um bocado... a logística ser complicada, mas este livro simboliza basicamente o autor. E eu trago o livro Quando Lisboa Tremeu, de Domingos Amaral. É este livro aqui. Este livro simboliza o autor Domingos Amaral. E eu o que quero dizer aqui é que os livros de Domingos Amaral merecem mais hype. Ele escreve não só muito sobre Portugal, sobre a história de Portugal, embora também escreva sobre outros factos. Ele escreve muito sobre a história de Portugal, os livros dele passam-se maioritariamente em Portugal. Ele é um escritor português, nós temos que aclamar também os nossos escritores. Eu trago aqui livros para dar hype de outros escritores estrangeiros, mas nós temos que reconhecer os nossos, temos que aclamá-los, e especialmente quando o trabalho deles é bom. Eu não digo aqui aclamar só por serem portugueses, eu não sou esse tipo de pessoa que, tal, é português, temos de aclamar. Não é assim. É português, ok, mas tem que ter, tenho que lhe reconhecer algum talento na escrita, não é? Não vou aclamar uma coisa só porque é portuguesa. Infelizmente, às vezes as pessoas misturam um bocado estes conceitos. No entanto, eu acho que Domingos Amaral é efetivamente aquele escritor, aquele autor que é português, escreve, tem uma escrita incrível, tem uma atenção ao detalhe, tem uma capacidade de pegar em pormenores, de criar em histórias, de pegar em factos e criar uma história muito, muito bonita à volta deles. E tudo isto junto, eu não percebo porque é que os livros dele não são mais lidos, não são mais aclamados. É fácil, hoje em dia eu noto muito, quando vou ao Instagram especialmente, nós lermos o que é estrangeiro. Eu muitas vezes caio nesse erro, atenção, eu falo e contra mim falo. É muito fácil nós lermos o que vem de fora, especialmente porque agora as coisas são traduzidas assim. Traduzem-se do dia para a noite e saiu ontem na América, amanhã já está cá traduzido. Pronto. E é fácil. E as coisas são boas, a verdade é que são. Mas eu vejo muitos livros que eu considero aquela leitura fast food, que pessoas leem, coleções umas atrás das outras, e nós temos tanta coisa em Portugal. O meu problema é, vocês podem ler, as pessoas podem ler e devem ler as outras coisas, mas também, se possível, venham um bocadinho ao que é nacional, venham um bocadinho ao que é nosso e peçam, tenham uma curiosidade de ler alguma coisa portuguesa, porque vocês se calhar não se vão desiludir. O mais certo é até ficarem bastante surpreendidos e quererem ler mais. Eu acho que muita gente, como o que é estrangeiro entra muito pelos nossos olhos, agora então especialmente nas redes sociais, no YouTube, é fácil nós pegarmos nisso, nós lermos isso. Dá um bocadinho mais de trabalho ir saber sobre coisas que pouca gente lê, lermos por nós, formular a nossa opinião e dizermos, ok, eu até gostei disto. Não é tão simples, não é tão óbvio, dá mais trabalho. Eu acho que as pessoas às vezes preferem o mais simples e mais fácil. E portanto, eu trago aqui Domingos Amaral, como podia trazer outro autor qualquer. Eu inclusive já fiz um vídeo a falar dos autores portugueses que eu prefiro. Eu vou colocar o videozinho aqui para vocês irem ver se tiverem essa curiosidade. Eu espero que as pessoas efetivamente percebam e reconheçam. Não é ler por ser português, como eu já disse, mas pelo menos ter a curiosidade de ler, dar essa oportunidade à leitura portuguesa e depois então decidir, ok, isto valeu a pena, o que muitas vezes vale, deixem que me vos diga, mas outras vezes não, é verdade, e nós temos que saber reconhecer. Mas eu trago Domingos Amaral. Este livro aqui, Quando Lisboa Tremeu, eu já o li, foi o primeiro livro que eu li do autor, eu gostei muito, fala do terremoto de Lisboa. O livro está muito interessante, está muito bem escrito, a história em si está muito gira e obviamente que isto aconteceu a sério, isto passou-se e portanto não se esqueçam, eu trago este livro, não necessariamente este livro que merece mais hype, mas as obras deste autor e de muitos outros portugueses em geral, portanto não se esqueçam, o hype não tem que ser só que ser dado ao que está à frente dos nossos olhos, ao que é partilhado nas redes sociais, ao que aparece no YouTube. Nós temos que fazer o nosso trabalho de pesquisa, nós que gostamos de ler temos que comprar livros, temos que fazer o nosso trabalho de pesquisa, temos que ler porque gostamos e não porque os outros estão a ler. E pronto, estes foram os 4 livros que eu quis aqui trazer, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, de subscrever o canal, que é importante, de comentar, a dizer algum livro que vocês também achavam que merecia mais hype e que na verdade não o tem, seja ele português ou não. Deixem também algumas ideias de vídeos futuros que gostavam que eu fizesse e espero que tenham gostado deste vídeo. Vejo-vos para a semana. Tchau!